Na noite daquele jantar, eu nunca imaginaria que minha vida mudaria para sempre. Éramos um casal invejado por todos. Eduardo, meu marido, era um empresário respeitado do ramo imobiliário, enquanto eu administrava uma pequena loja de decoração no centro da cidade. Pelo menos era isso que todos pensavam. Nosso casamento de 15 anos parecia perfeito para quem olhava de fora. Casa grande, viagens internacionais, eventos sociais. Mas entre quatro paredes era uma história completamente diferente. Tudo começou a mudar quando recebi aquela ligação misteriosa. Era uma terça-feira comum. Eu estava organizando os novos produtos que haviam chegado na loja quando meu celular tocou. "Senhora Helena Ribeiro?", perguntou uma voz masculina desconhecida. "Sim, sou eu. Aqui é Ricardo Mendes, do escritório de advocacia Mendes em Associados. Precisamos conversar sobre um assunto confidencial relacionado aos negócios de seu marido." Meu coração acelerou. "Perdão, mas não entendo. Que tipo de assunto? Prefiro não discutir por telefone. Podemos nos encontrar amanhã em meu escritório? É realmente importante." Marcamos para o dia seguinte, às 14 horas. Não comentei nada com Eduardo. Nos últimos meses, ele andava distante, irritadiço, sempre com reuniões tardias e viagens repentinas. No escritório de Ricardo, descobri uma verdade chocante. Eduardo não era apenas um empresário do ramo imobiliário. Ele havia construído um império financeiro em meu nome, sem meu conhecimento. Usou minha assinatura em documentos que eu nunca li, abriu empresas fantasmas e realizou transações milionárias. "A senhora está entendendo a gravidade da situação?", perguntou Ricardo, ajustando os óculos. "Seu marido usou seu nome para operações financeiras questionáveis. Se algo der errado, você será a responsável legal." Saí daquele escritório com uma pasta cheia de documentos e o coração pesado. Entre os papéis, um contrato em especial chamou minha atenção. A compra de uma empresa de tecnologia avaliada em 75 milhões de reais. Uma aquisição feita supostamente por mim, com minha assinatura forjada. Durante dias pesquisei em segredo. Descobri que Eduardo estava prestes a vender esta empresa por 120 milhões para um grupo internacional. O lucro de 45 milhões iria diretamente para uma conta nas Ilhas Cayman, em seu nome exclusivo. E o mais importante, ele tinha um jantar marcado com os compradores para fechar o negócio. "Vamos jantar com os Andersen neste sábado", anunciou Eduardo numa quinta-feira, enquanto tomávamos café da manhã. "É um casal sueco, possíveis investidores. Quero que você esteja deslumbrante." Ele não tinha ideia de que eu sabia tudo. No sábado, me arrumei como ele pediu. Vesti um vestido preto elegante, joias discretas, maquiagem impecável. Na bolsa, guardei cuidadosamente aquele contrato revelador. O restaurante escolhido por Eduardo era o mais exclusivo da cidade. Lustres de cristal, talheres de prata, garçons de luvas brancas. Os Andersen eram um casal elegante na casa dos 50. Ele, alto e loiro. Ela, de cabelos grisalhos e sorriso calculado. "Esta é minha esposa, Helena", apresentou Eduardo com a mão em minha cintura, num gesto que parecia afetuoso para quem não conhecia nossa realidade. "Encantado", disse o Sr. Andersen, beijando minha mão. "Eduardo falou muito sobre você." "Espero que coisas boas", respondi com um sorriso forçado. A conversa fluiu entre taças de vinho caro e pratos sofisticados. Falavam sobre negócios, oportunidades, expansão global. Eduardo estava em seu elemento, gesticulando animadamente, olhos brilhando ao falar de milhões, como quem fala do tempo. Foi quando a senhora Andersen perguntou com genuíno interesse: "E você, Helena?" "Eduardo me disse que tem uma pequena loja de decoração. Não tem interesse nos negócios maiores da família?" Antes que eu pudesse responder, Eduardo soltou uma risada, seguida daquelas palavras que ficariam gravadas para sempre em minha memória. "Helena,
Nos negócios grandes, ele riu novamente, olhando para os Anderson como se compartilhassem uma piada particular. Essa mulher não tem valor nenhum para os negócios. Ela mal consegue administrar aquela lojinha. O silêncio caiu sobre a mesa. Os Anderson pareciam desconfortáveis. Eduardo, percebendo o clima, tentou suavizar. É apenas uma brincadeira entre nós. Helena prefere coisas simples, não é, querida? Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. 15 anos de humilhações silenciosas, de ser diminuída, de viver à sombra de um homem que construiu seu império usando meu nome. Com as mãos trêmulas, abri minha bolsa para pegar um lenço. Foi quando o contrato escorregou e caiu sobre a mesa, bem em frente aos olhos curiosos dos Anderson. "O que é isso?" perguntou a senhora Anderson, apontando para o documento. Eduardo empalideceu. Reconheceu imediatamente o logotipo da empresa de tecnologia no cabeçalho do contrato. "Não é nada", ele disse rapidamente, tentando pegar o papel. Mas eu fui mais rápida. Na verdade, falei com uma calma que nem eu sabia que possuía. "Este documento é muito interessante. Mostra como uma empresa de tecnologia avaliada em 75 milhões de reais foi adquirida em meu nome, sem meu conhecimento." Os olhos de Eduardo se arregalaram em pânico. Os Anderson nos observavam confusos. "Helena, este não é o momento nem o lugar." "Quando seria o momento, Eduardo? Depois que você vendesse esta empresa por 120 milhões e transferisse o lucro para sua conta particular nas Ilhas Cayman." O Sr. Anderson franziu o senho. "Ilhas Cayman. Pensei que estávamos negociando com total transparência, Eduardo." "Vocês estão", continuei, sentindo uma coragem que nunca havia experimentado antes. "É só que eu, a suposta proprietária da empresa que vocês querem comprar, não estava incluída nessa transparência." Eduardo estava lívido. Seu rosto alternava entre branco como papel e vermelho de fúria. "Vamos para casa, Helena. Você claramente não está bem." "Pelo contrário, nunca estive tão lúcida", respondi, virando-me para o casal sueco. "Senhores Anderson, lamento muito, mas acho que precisamos adiar esta negociação. Como proprietária legal desta empresa, segundo este contrato com minha assinatura forjada, preciso revisar os termos do acordo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A senhora Anderson foi a primeira a se recuperar. "Assinatura forjada? Eduardo, o que está acontecendo aqui?" Meu marido tentou rir, como se tudo não passasse de um mal-entendido. Minha esposa tem um senso de humor peculiar. Nós discutimos todos os negócios juntos, claro. "Realmente?" perguntei, abrindo completamente o contrato. "Então você pode me explicar por que neste documento, datado de 3 anos atrás, consta que paguei 75 milhões por uma empresa que eu nem sabia que existia? E por que o advogado Ricardo Mendes me procurou, preocupado com o fato de que meu nome está vinculado a diversas empresas com movimentações financeiras suspeitas?" Eduardo levantou-se bruscamente, derrubando sua taça de vinho. "Chega! Vamos embora agora!" "Sentem-se, por favor", disse o Sr. Anderson com autoridade. "Se há alguma irregularidade nesta negociação, precisamos esclarecer antes de prosseguir." Para minha surpresa, descobri naquele momento que o Sr. Anderson não era apenas um empresário, mas também um ex-promotor especializado em crimes financeiros. "Senhora Helena, se o que está dizendo é verdade, seu marido pode estar envolvido em crimes graves, falsificação de documentos, fraude, evasão fiscal, lavagem de dinheiro." Eduardo parecia que ia desmaiar. Toda a sua fachada de homem poderoso desmoronou num instante. "Não é bem assim", ele balbuciou. "Helena sempre soube de tudo, só está fazendo isso para me prejudicar." "Realmente?" Tirei da bolsa meu celular e mostrei o e-mail que havia recebido aquela manhã. "Este é um relatório detalhado da auditoria que contratei secretamente na semana passada. Mostra todas as empresas abertas em meu nome nos últimos 10 anos.
todas as transações realizadas e todas as assinaturas forjadas. Você realmente acha que eu sabia disso tudo e fiquei calada enquanto você me humilhava e me tratava como uma idiota? A cada palavra, Eduardo parecia diminuir em sua cadeira. Os Andersen observavam tudo com expressões que misturavam choque e fascínio. Senhores, continuei, virando-me para o casal sueco, peço desculpas pelo espetáculo. Não era minha intenção que as coisas acontecessem assim. Mas agora que a verdade veio à tona, talvez possamos remarcar esta conversa para depois que eu resolver essas irregularidades. A senhora Andersen assentiu lentamente. Certamente. E talvez seja melhor que a senhora traga seu advogado na próxima vez. Quando os Andersen se retiraram, ficamos Eduardo e eu frente a frente em silêncio. O restaurante continuava funcionando ao nosso redor, mas parecia que estávamos em uma bolha, isolados do mundo. Você acabou com tudo, ele finalmente disse, a voz trêmula de raiva. Anos de trabalho, destruídos em minutos. Não, Eduardo. Você que acabou com tudo quando decidiu me usar, me enganar e me humilhar. Quando decidiu que eu não tinha valor nenhum. Levantei-me, ajeitando meu vestido. E não se preocupe em voltar para casa hoje. As fechaduras foram trocadas esta tarde. Seu advogado receberá notícias do meu em breve. Saí do restaurante de cabeça erguida, sentindo os olhares dos outros clientes. Pela primeira vez em anos, não me importei com o que pensavam. Pela primeira vez, eu estava no controle da minha própria vida. No táxi a caminho de casa, agora realmente minha casa, recebi uma mensagem de Ricardo Mendes. Parabéns pela coragem. Estamos prontos para o próximo passo. Sorri, olhando pela janela a cidade iluminada. O próximo passo. Mal podia esperar para descobrir que mulher eu seria, agora que estava finalmente livre. A semana que se seguiu ao jantar foi um turbilhão. Eduardo tentou de tudo. Ligações desesperadas, mensagens implorando perdão, até aparecer na porta de casa com flores caríssimas. Quando viu que nada disso funcionava, mudou de tática. Você vai se arrepender, ameaçou pelo telefone em sua última tentativa. Não sabe com quem está mexendo. Pelo contrário, respondi calmamente. Agora sei exatamente com quem estava casada. Desliguei e bloqueei seu número. Seguindo o conselho de Ricardo, contratei um serviço de segurança para a casa e para a loja. Intuição que se provou correta quando 2 dias depois, as câmeras flagraram Eduardo tentando entrar nos fundos da minha loja à noite. Na segunda-feira, me encontrei com Ricardo e sua equipe de advogados para traçar nossa estratégia. Estávamos na sala de conferências do escritório, rodeados de documentos, computadores e xícaras de café. A situação é mais complexa do que imaginávamos, explicou Ricardo, passando-me uma pasta vermelha. Eduardo não apenas usou seu nome para empresas e contratos, mas também para obter empréstimos significativos em bancos internacionais. Abri a pasta e meu estômago afundou. Havia cópias de contratos de empréstimos totalizando mais de 30 milhões de reais, todos em meu nome. Isso pode me prejudicar? Perguntei, tentando manter a compostura. Mariana, a especialista em crimes financeiros da equipe, tomou a palavra. Em circunstâncias normais, sim, mas temos provas contundentes de que as assinaturas foram forjadas. Já enviamos os documentos para a perícia grafotécnica e os resultados preliminares confirmam a falsificação. Foi Ricardo quem trouxe as notícias mais preocupantes. Helena, descobrimos algo mais. Eduardo não está agindo sozinho nessas fraudes. Ele tem um sócio oculto, alguém com influência considerável. Quem? Os advogados trocaram olhares hesitantes antes de Ricardo responder. Carlos Mendonça. O nome caiu como uma bomba. Carlos Mendonça, um dos empresários mais poderosos do país, dono de emissoras de TV, jornais e com conexões políticas em todos os níveis. E mais importante,
pai de Cristina, a melhor amiga de Eduardo, que sempre demonstrou um interesse mais que amigável por meu marido. Isso explica muita coisa, murmurei, lembrando dos inúmeros jantares e eventos onde Cristina aparecia coincidentemente, sempre vestida para impressionar, sempre tocando o braço de Eduardo um segundo a mais que o necessário. O que não entendo, continuei, é porque Eduardo precisaria se associar a alguém como Carlos. Ele já tinha uma situação financeira estável. Foi Mariana quem respondeu. Ambição. Com o apoio de Carlos, Eduardo poderia acessar negócios em uma escala muito maior. E pelo que descobrimos, eles estavam planejando algo grande com aquela empresa de tecnologia. A que seria vendida aos Anderson. Exatamente. Aquela empresa desenvolveu um software de reconhecimento facial que está sendo cobiçado por governos e corporações globais. O valor real é muito maior que os 120 milhões mencionados no jantar. Minha cabeça girava com todas essas informações. Como eu, que vivia com esse homem há 15 anos, podia não ter percebido nada. O que fazemos agora? Perguntei. Ricardo inclinou-se para a frente, os olhos determinados. Preparamos nossa defesa e contra-ataque. Primeiro, precisamos garantir que você esteja legalmente protegida. Segundo, reunimos todas as provas contra Eduardo e possivelmente contra Carlos. E terceiro, precisamos entender o que fazer com aquela empresa de tecnologia que legalmente está em seu nome. Naquela noite voltei para casa exausta, a mente repleta de termos jurídicos e estratégias. Ao abrir a porta, notei algo diferente. Havia um cheiro estranho no ar, como perfume feminino. Um perfume que eu conhecia bem, o mesmo que Cristina usava. Alarmada, peguei um vaso pesado como defesa e verifiquei cada cômodo da casa. Nada parecia fora do lugar, mas a sensação de que alguém tinha estado ali permanecia. Na cozinha, encontrei a evidência. Uma xícara de café na pia que eu não havia deixado ali. Imediatamente liguei para a empresa de segurança. Eles vieram em minutos e revisaram as gravações das câmeras. Para minha surpresa e horror, as imagens mostravam Cristina entrando pela porta dos fundos usando uma chave que Eduardo deve ter fornecido. Ela passou aproximadamente 20 minutos dentro da casa, explicou o segurança, mostrando-me a gravação. Foi direto para o escritório, mexeu em algumas gavetas e saiu com o que parece ser um envelope. Corri para o escritório. A gaveta onde guardava documentos importantes estava arrombada. Entre os papéis bagunçados, notei a ausência de algo crucial. A escritura original da casa, que comprovava que eu a havia herdado de minha avó antes mesmo de conhecer Eduardo. Liguei para Ricardo imediatamente. Eles estão desesperados, ele comentou após ouvir o relato. Isso é bom para nós. Pessoas desesperadas cometem erros. Mas o que eles pretendem fazer com a escritura? Provavelmente tentarão alegar que a casa é um bem comum do casal, ou pior, que foi comprada com dinheiro de Eduardo. Mas não se preocupe, temos cópias de todos os seus documentos em nossos arquivos. 2 dias depois, recebi um e-mail dos Anderson. Para minha surpresa, eles queriam retomar as negociações, mas diretamente comigo, sem a presença de Eduardo. Marcamos um encontro no escritório de Ricardo para a semana seguinte. Na manhã desse dia, enquanto me preparava para sair, recebi uma ligação de um número desconhecido. Helena, aqui é Cristina. Fiquei em silêncio, surpresa pela audácia. Sei que você não quer falar comigo, ela continuou, mas precisamos conversar. Tenho informações que você vai querer ouvir. Sobre como você invadiu minha casa e roubou meus documentos? Retruquei. Houve uma pausa. Isso foi um erro. Estou disposta a devolver tudo e mais. Tenho provas contra Eduardo e meu pai que podem ajudar seu caso. Por que você me ajudaria? Porque fui traída tanto quanto você. Sua voz tremeu ligeiramente.
Eduardo prometeu que nos casaríamos assim que se livrasse de você. Descobri ontem que ele tem feito a mesma promessa para outras 3 mulheres, incluindo a filha de um dos maiores concorrentes do meu pai. Mesmo suspeitando de uma armadilha, marquei um encontro com Cristina em um café movimentado perto do escritório de Ricardo. Informei minha equipe jurídica e os seguranças sobre o encontro, garantindo que haveria pessoas de olho em nós. Cristina chegou pontualmente, parecendo muito diferente da mulher confiante que eu conhecia. Estava pálida, com olheiras profundas, o cabelo normalmente impecável, preso em um rabo de cavalo desleixado. "Obrigada por vir", ela disse, sentando-se. "Vamos direto ao ponto. Que provas você tem?" Ela abriu a bolsa e tirou um pendrive. "Aqui estão e-mails, conversas gravadas e documentos que mostram como Eduardo e meu pai planejavam usar seu nome em operações ilegais. Também mostra como eles pretendiam transferir todos os bens para o nome de Eduardo antes de... Antes de quê?" Pressionei quando ela hesitou. Cristina engoliu em seco. "Antes de forjar sua internação em uma clínica psiquiátrica, alegando que você tinha delírios persecutórios e não estava mentalmente capaz de administrar seus bens." Meu sangue gelou. Eles planejavam me internar à força? Já tinham até médicos prontos para assinar os laudos. Ela parecia genuinamente horrorizada. Quando descobri isso, percebi que tinha ido longe demais. Posso ter querido seu marido, Helena, mas nunca quis destruir sua vida. Saí do encontro com Cristina, sentindo como se tivesse envelhecido 10 anos em 1 hora. O pendrive queimava em minha bolsa, contendo evidências que poderiam não apenas salvar meu futuro, mas também destruir Eduardo e Carlos Mendonça. No escritório de Ricardo, reproduzimos o conteúdo em um computador isolado. O que vimos foi além de nossas piores expectativas. Documentos detalhando esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, propinas e, mais chocante, o plano para me declarar mentalmente incapaz. "Isso é surpreendente", murmurou Ricardo, ajustando os óculos. "Com essas provas, podemos não apenas proteger você, mas também abrir processos criminais contra ambos." "Tem certeza de que podemos confiar nessas informações?" perguntei, ainda desconfiada das intenções de Cristina. "Verificaremos tudo minuciosamente, mas à primeira vista parece legítimo." Mariana, que analisava outro conjunto de arquivos, chamou nossa atenção. "Encontrei algo sobre a empresa de tecnologia. O software de reconhecimento facial tem uma peculiaridade que o torna extremamente valioso." "Que tipo de peculiaridade?" perguntei. "Ele pode identificar pessoas mesmo com disfarces básicos e pode ser instalado discretamente em sistemas de vigilância existentes sem deixar rastros." Ricardo assobiou baixinho. "Uma ferramenta perfeita para governos autoritários ou corporações que desejam vigilância sem supervisão." "E os Andersen representam esses compradores?" questionei. "Pelo que estou vendo aqui, os Andersen podem ser intermediários. O plano era vender oficialmente a empresa por 120 milhões, enquanto recebiam outros 200 milhões por fora de um comprador não identificado." Meu encontro com os Andersen estava marcado para aquela tarde. Com essas novas informações, Ricardo sugeriu uma mudança de estratégia. Deveríamos investigar quem era o verdadeiro comprador final. O casal sueco chegou pontualmente às 15 horas, acompanhados de sua advogada, Ingrid. "Senhora Helena", começou o Sr. Andersen, "queremos expressar nosso pesar pelo que descobriu sobre seu marido." "Obrigada", respondi secamente. "Mas temos assuntos mais urgentes para discutir, como a verdadeira natureza da tecnologia e quem é o comprador final." Os 3 visitantes trocaram olhares surpresos. Foi Ingrid quem respondeu. "Perdão, mas nossos clientes são os compradores finais. A Andersen Tech pretende integrar o software ao seu portfólio de soluções de segurança."
Ricardo interveio. Temos informações que sugerem um arranjo diferente, onde a venda oficial seria apenas parte da transação real. O Sr. Anderson empalideceu enquanto sua esposa manteve a compostura. Que informações seriam essas? Ricardo deslizou uma pasta pela mesa. Comunicações entre Eduardo e Carlos, mencionando um acordo paralelo e um cliente especial. Os Anderson examinaram os documentos em silêncio. Quando levantaram os olhos, foi o Sr. Anderson quem falou. Precisamos ser honestos. Não somos apenas empresários. Trabalhamos com a Interpol em uma investigação sobre venda de tecnologias de vigilância para regimes repressivos. Eduardo e Carlos entraram em nosso radar há aproximadamente 1 ano. Fiquei boquiaberta. Ricardo apenas arqueou as sobrancelhas. A senhora Anderson continuou. O cliente especial é, na verdade, um agente disfarçado. Esta operação foi planejada para reunir evidências para desmantelar toda a rede internacional de venda ilegal de tecnologias de vigilância. Então vocês nunca pretenderam comprar a empresa? Perguntei. A compra seria real, mas a empresa seria posteriormente entregue às autoridades para garantir que a tecnologia não caísse em mãos erradas. Os Anderson explicaram como minha descoberta acidental quase comprometeu a operação. No entanto, com as novas evidências que tínhamos graças a Cristina, a investigação poderia avançar mais rapidamente. Precisamos da sua cooperação, concluiu o Sr. Anderson. Como proprietária legal da empresa, você é peça-chave para fechar este caso. O plano era simples, mas arriscado. Eu deveria contatar Eduardo, fingindo estar disposta a negociar. Diria que percebi que não tinha conhecimento para administrar a empresa e estaria disposta a vendê-la. O objetivo era fazê-lo revelar detalhes sobre o cliente especial, enquanto a conversa seria gravada. 3 dias depois, encontrei Eduardo em um restaurante discreto. Ele parecia simultaneamente aliviado e desconfiado. Fiquei surpreso com sua ligação, disse ele. Achei que tinha decidido cortar todos os laços. A raiva inicial passou, menti, e percebi que algumas situações são complicadas demais para decisões impulsivas. Após conversa superficial, direcionei o assunto. Sobre a empresa de tecnologia. Reconheço que não tenho experiência para administrá-la. Estou disposta a considerar a venda desde que as condições sejam justas. Os olhos de Eduardo brilharam com interesse. Os Anderson ainda estão interessados. E quanto ao outro comprador, aquele que pagaria muito mais? Eduardo congelou momentaneamente. Não sei do que está falando. Vamos, Eduardo, não me trate como idiota, não mais. Cristina me contou sobre o acordo paralelo, sobre os 200 milhões adicionais. Aquela vadia traidora, sibilou ele. O que mais ela contou? O suficiente para eu saber que há muito mais nesse negócio. Quem é o comprador real? Ele hesitou, claramente calculando quanto deveria revelar. Finalmente, inclinou-se e baixou a voz. É um consórcio internacional, gente grande com conexões políticas em vários países. A tecnologia tem aplicações sensíveis. Que tipo de aplicações? O tipo que governos pagariam fortunas para ter, especialmente aqueles preocupados com dissidentes internos. E isso não te incomoda? Saber que sua tecnologia pode ser usada para perseguir pessoas inocentes? Eduardo deu de ombros. Negócios são negócios. Além disso, todos os governos fazem isso de um jeito ou de outro. A conversa continuou por mais tempo, com Eduardo revelando gradualmente mais detalhes sobre o esquema. Tudo estava sendo gravado pelo dispositivo oculto em minha bolsa. Uma semana depois, assistimos pela televisão a notícia. Empresários Eduardo Ribeiro e Carlos Mendonça, presos em operação internacional contra tráfico de tecnologias de vigilância. Ricardo desligou a TV e me olhou. Você sabe que sua vida nunca mais será a mesma, não é? O depoimento que deu foi crucial.
mas também a coloca em evidência. Assenti, sentindo uma estranha calma. Já não era a mesma desde aquele jantar. Pelo menos agora estou no controle. E quanto à empresa de tecnologia? Já conversei com os Andersen. Vamos reformular completamente o projeto. A tecnologia é brilhante, mas precisa de diretrizes éticas rigorosas. Estamos criando uma fundação para supervisionar seu desenvolvimento e garantir que só seja usada para proteger pessoas, nunca para oprimi-las. Ricardo sorriu. De dona de loja de decoração a CEO de uma empresa de tecnologia ética. Nada mal para alguém que não tem valor nenhum, não é? Retribuí o sorriso, lembrando daquelas palavras cruéis no jantar fatídico. Palavras que, ironicamente, me libertaram de uma vida de sombras e me lançaram em um futuro que eu nunca poderia ter imaginado. Sabe, comentei, acho que vou manter a loja de decoração também, para me lembrar de onde vim e de como uma pequena ação corajosa pode mudar tudo. Ao sair do escritório naquela tarde, o sol de fim de dia iluminava a cidade. Parei um momento para apreciar a vista, sentindo o peso do pendrive em meu bolso, um lembrete tangível de minha transformação. Um taxista buzinou, chamando minha atenção de volta ao presente. Sorri e ergui a mão, sinalizando que precisava de uma corrida. Era hora de ir para casa, minha vida, finalmente minha.